Houve uma história de entusiasmo sobre a proteína no mundo da nutrição. Mais de um século atrás, as exigências de proteína eram mais de 2 vezes maiores do que são hoje. Esse entusiasmo atingiu o pico na década de 1950, com a deficiência de proteína sendo identificada pela ONU como um problema global generalizado grave. Havia uma diferença de proteína que precisava ser preenchida. Isso certamente foi conveniente para a indústria de laticínios nos Estados Unidos, que pôde despejar seu excedente de leite em pó do pós-guerra no terceiro mundo, ao invés de apenas enterrá-lo. Mas isso levou ao grande fiasco da proteína. Havia uma doença de desnutrição chamada kwashiorkor, que presumidamente era causada por deficiência de proteína, reconhecidamente descoberta pela doutora Cicely Williams, que passou a segunda metade de sua vida descreditando a própria doença que ela descreveu pela primeira vez. Acontece que não há nenhuma evidência real de deficiência de proteína dietética. A verdadeira causa da kwashiorkor permanece obscura, mas estudos de transplante fecal sugerem que alterações na flora intestinal podem ser um fator causal. Como poderia o campo da nutrição ter entendido isso de forma tão espetacularmente errada? Um editorial famoso sobre a profissão começou com estas palavras: a objetividade desapaixonada dos cientistas é um mito. Nenhum cientista está simplesmente envolvido na busca sincera da verdade. Ele ou ela também está envolvido na busca apaixonada por recursos para pesquisa e sucesso profissional. Nutricionistas podem querer atacar a desnutrição, mas eles também desejam ganhar a vida de maneiras que consideram agradável. Isso, inevitavelmente, incentiva pesquisadores a defenderem a importância de sua própria pesquisa e do seu nutriente, que neste caso era a proteína. Eventualmente, a ciência prevaleceu e houve um novo cálculo sério das necessidades humanas de proteína na década de 1970, que em uma decisão simples fechou a chamada lacuna da proteína e destruiu a teoria desta pandemia de desnutrição proteica. Os requerimentos infantis de proteína diminuíram da recomendação de 13% das calorias diárias para 10%, depois 7% e em seguida para 5%. No entanto, até hoje ainda existem aqueles obcecados com a proteína. Aqueles que promovem dietas paleolíticas, por exemplo, tentam defender a proteína a partir de uma perspectiva evolucionista. Ok, então vamos fazer a pergunta: qual é o alimento perfeito para os seres humanos? A comida que foi aperfeiçoada só para nós ao longo de milhões de anos para ter a quantidade ideal de proteína? O leite materno humano. Se a proteína de alta qualidade fosse um nutriente entre nutrientes, ajudando-nos a construir nossos grandes cérebros ao longo dos últimos milhões de anos, seria de esperar que essa importância fosse ressonantemente refletida na composição do leite materno humano, especialmente uma vez que a infância é o momento de nosso crescimento mais rápido. Mas este claramente não é o caso. O leite materno humano é um dos leites menos densos em proteínas no mundo dos mamíferos. Na verdade, ele pode ter a mais baixa concentração de proteína de qualquer animal do mundo, menos do que 1% de proteína por peso. Esta é uma das razões pelas quais alimentar bebês com leite de vaca puro pode ser tão perigoso. O teor de proteínas no leite materno é descrito como extremamente baixo, mas não é baixo de verdade. É exatamente o que precisa ser. Esse é o nível natural, normal para a espécie humana, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Adultos não necessitam de mais de 0,8 ou 0,9 gramas de proteína por quilograma saudável de peso corporal por dia. Então, isso é como o seu peso ideal em quilos multiplicado por 0,8 ou 0,9. Ou seja, alguém cujo peso ideal é de 50 quilos pode precisar de até 45 gramas de proteína por dia. Neste exemplo, provavelmente só precisam de cerca de 33 gramas por dia, que é o 0,66 gramas por quilograma,
mas nós dizemos 0,8 ou 0,9 porque todo mundo é diferente e nós queremos capturar a maior parte da curva de sino. As pessoas estão mais propensas a sofrerem com o excesso de proteína do que com a deficiência de proteína. Os efeitos adversos associados com o consumo a longo prazo de dietas ricas em proteínas podem incluir transtornos ósseos e de equilíbrio de cálcio, distúrbios da função renal, aumento do risco de câncer, distúrbios do fígado e agravamento de doença arterial coronariana. Portanto, não há atualmente nenhuma base científica razoável para recomendar o consumo de proteínas acima da atual dose diária recomendada, devido aos seus potenciais riscos de doenças.